Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus a todos. A gente teve um probleminha técnico aqui, mas já resolvemos, graças ao Senhor. Então nós estamos aqui nessa manhã para mais um dia de meditação da palavra, de oração. Propósito esse que o Senhor estabeleceu no coração do nosso pastor presidente e aproveitar o momento para enaltecer, o nosso Deus pela ação do nosso Deus sobre a vida do nosso pastor. Graças a Deus passou pelos procedimentos na tarde de ontem e já está em processo de recuperação. É bem provável que hoje já esteja alta e voltará para casa. E é muito bom saber, que nosso pastor presidente está bem, graças a Deus. Então o Senhor estabeleceu esse propósito no coração do nosso amado e nós estamos aqui para poder servir a Igreja de Cristo nessa manhã, a princípio com uma palavra de oração. E depois, juntamente com vocês, vamos meditar num texto bíblico e assim começar esse dia, debaixo de uma palavra de oração e debaixo de uma mensagem bíblica. Eu quero te convidar a orar comigo agora e, como eu sempre falo, oração para mim é algo que tem propósito. A gente deve observar a palavra de Deus e entender que oração sempre tem que ser dirigida ao trono com propósito. Então, nessa manhã eu acordei com o desejo de orar por duas situações. A primeira situação é orar por aqueles que estão afastados da casa de Deus, que por causa de qualquer circunstância que sabe bem o Senhor, se distanciaram. E também orar por aqueles que estão na casa de Deus, mas estão abatidos, fragilizados, estão aí com a situação da fé um tanto quanto agredida, não estão mais tão firmes como antes. Então é por essas duas causas que eu quero te convidar a orar comigo. Primeiro, orar pelos que não conheceram, ou melhor, que se afastaram da casa de Deus, que estão distante dela, e sendo assim, distante de tudo aquilo que Deus poderia proporcioná-los. E também orar por aqueles que estão ainda na presença do Senhor, mas estão de modo um tanto quanto enfraquecidos, abatidos, precisando de um renovo, precisando de uma injeção de ânimo para continuar a caminhada. Antes de começar a orar, eu queria pedir o seu auxílio. Eu tive um problema aqui com o meu telefone, então eu não sei se o áudio está saindo legal aí. Alguém pode me dar um retorno, feedback, colocando ok, tá tudo certo, o áudio está saindo bem para vocês, a câmera, o visual da câmera tá legal, tá dando para vocês me enxergarem direitinho. Alguém pode me dar um retorno aí, antes da gente começar a orar? Porque antes de iniciar eu tive um probleminha com o telefone aqui, aí eu não sei se vocês estão me ouvindo bem. Então, se vocês estiverem me ouvindo bem, eu peço aí o feedback de vocês, dizendo, pastor, tá ok, tá tranquilo. Graças a Deus. Vamos orar ao Senhor. Ah, ok, colocou ok, então estão me ouvindo. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós entramos na Tua presença. E, Senhor, nesse momento pedimos ao Senhor em favor das vidas que se distanciaram da Tua presença, Pai. Quantos homens, quantas mulheres, quantos jovens, quantos adolescentes começaram a caminhada contigo, mas por causa de uma situação que o Senhor bem sabe, se distanciaram, se enfraqueceram, foram seduzidos por esse mundo, atacado, envolvido nas bandejas que lhes foram oferecidas. E agora alguns voltaram à bebida, outros voltaram à idolatria, alguns se afogaram na prostituição, nas drogas, nos vícios, na criminalidade. E há outros que não se envolveram com essas coisas, mas perderam a fé no nome do Teu Filho. E agora andam tanto quanto em solidão espiritual, porque sem a Tua presença é isso que vivemos, uma solidão espiritual. Pai, no nome de Jesus, nós oramos a Ti, porque sabemos que és um Deus bondoso, um Deus misericordioso, um Deus que olha para o homem com um olhar de graça, de misericórdia e de amor. Um Deus que diz a Tua palavra que se não fosse a Tua misericórdia se renovando a cada manhã, nós já haveríamos de ser consumidos, Deus. Deus, nós sabemos que Tu és justo, que o Senhor é um Deus fiel à Tua palavra, que toda ela está se cumprindo e vai se cumprir. Mas sabemos que Tu és um Deus bondoso, que se aquele que transgrediu a Tua lei olhar para o Senhor e se arrepender do seu mau caminho,
o Senhor traz a ele salvação por misericórdia e graça. Deus, no nome de Jesus, intercedemos por essas vidas que se distanciaram. Senhor, por inúmeros casos, algumas porque o mundo foi mais atraente, outras porque não foram recebidas da forma que deveriam ter sido recebidas, outras porque foram machucadas dentro da tua casa. São inúmeros motivos, Senhor. São inúmeras as sentenças que levaram pessoas a abandonar a tua presença. Mas eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que tenha misericórdia, que dê a esses uma oportunidade de voltar. Dê a esses uma oportunidade como deu a mim, como deu a muitos que estão aqui comigo nessa live, outros que vão assistir. Tantos, Senhor, que andaram distante, mas receberam a oportunidade de voltar para casa. Como o filho pródigo, a passagem daquela parábola bem pregada a nós pelo teu filho. Mensagem esta que traz o entendimento de que o teu coração almeja pela volta daqueles que foram embora. Tua palavra diz que há um desejo no teu coração, é que todo homem se salve e chegue ao conhecimento da verdade. Por isso eu entendo, Senhor, que o mais interessado na salvação do homem é o Senhor. O mais interessado com que a nossa vida esteja aliançada com a tua é o Senhor. O mais interessado com que a gente se desvencie do mundo e se apegue ao Senhor é o próprio Senhor. Portanto, Deus, no nome de Jesus, tenha misericórdia dessas pessoas. Usa-me, usa os teus servos, usa a tua igreja para que seja uma operação de resgate, que traga de volta o que caiu, traga de volta o que tropeçou, traga de volta o que foi seduzido pelo mundo, enganado por seus pecados, traga de volta aquele que se abateu e se entristeceu por uma palavra mal interpretada ou mal pronunciada. Deus, no nome de Jesus, resgata essas pessoas, dê elas a oportunidade de regressarem à casa do Pai. Deus, também colocamos em tuas mãos em oração as pessoas que agora estão na tua casa. Mas, Senhor, tu que conhece o coração de tudo e de todos, sabe que há muitos na tua casa que não sentem mais o mesmo fervor. Há muitos na tua casa que não têm mais o prazer da oração, o prazer da leitura bíblica, o prazer da comunhão com a Grey na tua casa, na sua presença. Estão ali, Deus, porque ao seu olhar vale a pena ou não há nada melhor para fazer. Tu conhece, e eu estou falando agora de pessoas que totalmente esfriaram na fé, pessoas que deixaram com que as coisas desse mundo presente aplacassem tanto o fogo da sua crença, que agora não tem mais tanta vontade de estar contigo. Estão na tua casa, mas não estão mais interessados em ti. Cantam no coral, participam de um departamento, alguns até pregam, louvam, ministram, mas não são mais ativos contigo como já foram um dia. A esses eu peço também a tua misericórdia. Eu peço que o Senhor os toque, faça-os lembrar de toda a trajetória de graça e de amor que o Senhor pregou a nós, para que seja aceso novamente o fogo no coração, para que a hipotermia espiritual não os faça sucumbir, para que o frio desse tempo negro que estamos enfrentando na política, na saúde, em tantas outras situações, não aplaque o fogo do teu amor e faça com que eles percam de vez a fé no teu nome. Deus, no nome de Jesus, eu clamo por um avivamento, Deus, um avivamento na vida dessas pessoas, um avivamento na vida daquele que se abateu e que não tem mais a mesma entrega, aquele que deixou o primeiro amor, como diz a carta à igreja de Éfeso. Deus, no nome de Jesus, venha sobre estes nessa manhã, trazendo fogo do avivamento, trazendo combustível espiritual, e que toda fraqueza, todo desânimo, todo embaraço que nos faz esmorecer seja repreendido no teu nome, e que haja um renovo, que haja um avivamento, que haja sobretudo uma entrega daqueles que se deixaram de se entregar, e que haja sinceramente, Deus, arrependimento, para que o fogo da tua presença incendeie novamente os corações, tanto daqueles que se afastaram, como daqueles que estão prestes a fazer isso. Deus, entregamos em tuas mãos essa situação e esse povo para a glória do teu nome, para que o Senhor os restaure e os receba novamente da presença do teu altar. Portanto, pedimos por esses em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, eu também quero nessa manhã aproveitar e compartilhar uma palavra com você. Eu quero convidá-los a um texto bíblico e de antemão já falar algo sobre esse texto. O texto que eu quero usar nessa manhã
para liberar uma palavra sobre você se encontra em Jeremias, capítulo de número 18. Na minha Bíblia tem a epígrafe de o vaso e o olheiro. Esse texto é um texto muito mal interpretado por muita gente. Esse texto é usado de forma negativa e muita gente tem medo desse texto ou o interpreta de uma forma totalmente diferente da qual o autor queria que ele fosse interpretado. Tem gente que olha para esse texto e acha que o que Deus quer é apenas maltratar, pisar, escorraçar o vaso quebrado. E se esquece que, embora o contexto venha acompanhado de uma sentença na vida daqueles que não se arrependem, porque é isso que esse texto fala, se nós observarmos os primeiros 7 versículos, Deus está falando do tratamento do olheiro com o vaso e deixando claro a Israel que esse é o desejo do coração dele, que essa é a intenção que ele tem, que esse é o objetivo central. Mas os demais versículos vão falar sim de uma sentença, de um cativeiro que vai vir, de uma correção que vai acontecer, mas tudo porque eles não se arrependeram. Vamos observar o texto e eu quero falar o que realmente esse texto representa. O que realmente, porque infelizmente muitas pessoas têm medo desse texto, porque foram alcançadas por uma palavra mal interpretada dele. Há pessoas que acham vergonhoso descer a casa do olheiro. Há pessoas que, quando ouvem isso de alguém, fulano, você tem que descer a casa do olheiro, acha que isso é algo vergonhoso de se ouvir ou de se precisar. Pelo contrário, a casa do olheiro não é um lugar de vergonha. A casa do olheiro é a maior expressão de amor da parte de Deus. E eu vou provar isso para você lendo esse texto e observando o que ele diz. Vamos lá, Jeremias capítulo 18 diz assim: Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do olheiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do olheiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na sua mão, tornou fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez o olheiro a casa, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa do olheiro. No momento, assim sois vós na minha mão, ó casa do olheiro. Preste atenção no que Deus está querendo dizer aqui. Como eu disse, por causa da interpretação de muita gente, por causa da forma que muitas pessoas pregam esse texto, as pessoas entenderam como vergonha descer a casa do olheiro. Entenderam como questão de humilhação quando alguém diz a ele: tu tem que descer a casa do olheiro. As pessoas interpretaram isso como algo vergonhoso. Pelo contrário, isso é algo magnífico e necessário para nós a todos os dias da nossa vida. Descer a casa do olheiro pode ser por 2 motivos: reconstrução ou manutenção. Sendo assim, tanto por um como por outro, não há vergonha em descer a casa do olheiro. Porque esse texto expressa para mim uma atitude de um amor muito grande. Embora nesse texto e contexto o que o Senhor quer fazer é puxar a orelha de Israel, mas aqui está uma grande expressão de amor da parte de Deus. Por quê, pastor? Vamos lá. A primeira coisa que me faz entender que esse texto se trata de uma expressão de amor é que o olheiro, que no caso aqui é Deus, não despreza o vaso, que no caso aqui é Israel. Gente, Israel já havia aprontado poucas boas contra Deus. Se você observar alguns capítulos atrás, entre eles o capítulo de número... Vamos ver aqui. Entre eles o capítulo de número 10, você vai ver que o texto vai falar de os ídolos e o Senhor.
Israel havia feito coisas horrendas. Nesse mesmo capítulo de número 18, se você ler depois os versículos de 7 em diante, você vai observar quanto mal fez o povo de Israel. Nesse mesmo contexto, eles se voltam contra Jeremias. Eles argumentam maldade contra Jeremias. Eles querem bater, eles querem prender, eles querem acabar com Jeremias por causa dessa mensagem. Eles trocaram o Deus verdadeiro por ídolos de imagem e escultura. Esse povo de Israel já havia feito muitas coisas ruins. Mas aonde está a prova de amor que o Senhor disse, pastor Adriano? É que mesmo assim, com tanta coisa que esse povo fez contra Deus, Deus ainda vem com uma mensagem como essa. Que mensagem? Se vocês se arrependerem, eu reconstruo vocês de volta. Se vocês vierem até mim, o que eu tenho para vocês é reconstrução. O que Deus quer dizer para Israel nesses 6 versículos que eu acabei de ler é o seguinte: eu sei que vocês fizeram um montão de coisa que não deveria fazer. Eu sei que vocês erraram contra mim em muitas coisas. Mas o que eu quero é que vocês venham até a minha casa. E na minha casa eu vou consertar vocês. Eu vou restaurar vocês. Repare que o convite aqui não é para acusar. O convite aqui não é para sentenciar, para bater, para machucar. O convite aqui é para restaurar a aliança. É para renovar a perspectiva de fé. É para fazê-los voltar ao caminho da intimidade com Ele. O que Deus deseja aqui é com que Israel entenda a mensagem de amor e volte ao seu redil, ao seu regaço, para que tenha uma vida com Ele novamente. Embora Israel tenha feito tanta coisa ruim, o que Deus quer aqui nesse texto é restaurar a união entre eles. O que Deus quer aqui nesse texto é aproximar-se novamente, é ter contato com Israel, tocando-lhe as mãos e consertando suas imperfeições. Então, meus irmãos, é por isso que eu disse aqui a princípio que esse texto para mim é uma expressão de amor genuína. É de um Deus em detrimento a um povo que se afastou, que o abandonou, que trocou-lhe por imagens feitas por mãos de homens. É um Deus que não precisa desse povo. Ele poderia muito bem escolher outro, gente. Ele poderia muito bem olhar para outra pessoa, mas ele olha para esse povo e mesmo sendo um vaso caquético, quebrado, ele quer trazer de volta para construir novamente. Dentro desse texto, a gente vê aqui, no verso de número 4, e como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na sua mão, ele tornou a fazer dele. Ele poderia muito bem descartar esse barro. Quebrou, não deu certo, não quer, tchau e bênção. Não, ele pega a mesma matéria que se quebrou, a mesma matéria que se danificou, a mesma matéria que, como diz o popular carioca, deu ruim, a mesma matéria, ele faz questão de reutilizá-la para tornar algo bom aos seus olhos. Isso é magnífico. Por exemplo, eu cresci na casa do Senhor, me afastei com 14 anos de idade, me envolvi com a idolatria, me envolvi com a criminalidade, com as drogas, com tanta coisa ruim eu me envolvi. Mas mesmo assim, Deus veio atrás de mim. E mesmo assim, cumpriu sobre a minha vida tudo o que havia dito após um passo de arrependimento meu. Gente, olha que expressão de amor magnífica. Deus poderia ter escolhido qualquer outro, muita gente melhor do que eu por aí. Mas Deus olhou para mim, atentou a sua misericórdia e me deu a oportunidade de assentar-me sobre a sua roda na casa do oleiro. E ao invés de me julgar e pegar o vaso que se quebrou e jogar fora e construir outro a partir de outra pessoa, ele me pega de novo e restaura a minha vida. E olha onde eu estou hoje, podendo ser instrumento dele para a sua vida. Isso é uma expressão de amor que jamais eu vou esquecer. Isso é uma expressão de amor que marcou a minha vida e eu vou fazer questão de marcar a minha geração com essa pregação.
de um amor incomparável, de um amor que está acima de qualquer outro amor, de um amor que supera o amor de mãe, o amor de pai, o amor de esposa, de filho. É um amor que não se encontra na perfeição aqui embaixo. É um amor totalmente poderoso, incomparável, incondicional, de um Deus que não despreza o vaso que quebrou, mas dá a ele a oportunidade de ser restaurado para a glória do seu nome. Então o que eu queria nessa manhã, o que eu quero nessa manhã com esse texto, é deixar claro, tanto para você que está me ouvindo agora aqui ao vivo, como aqueles que vão assistir esse vídeo. Se quebrou, se abateu, se enfraqueceu, se distanciou, mesmo estando dentro, porque cresce o número de pessoas que se afastam de Deus dentro da sua casa. Não se esconda do olheiro, corra para perto dele. Existem pastores, que infelizmente existem pastores, que desprezam ovelhas que erram, que preferem jogar para fora porque contaminam quem está dentro. Se essa pessoa não quiser mudar, se essa pessoa não quiser ser lapidada, restaurada, aí sim a gente pode pensar em alguma coisa como esta. Mas se essa pessoa quiser mudar de vida, o nosso papel é trazer para perto do olheiro, que é o único capaz de restaurar com perfeição o vaso que se quebrou. Então isso serve primeiro para mim. Se eu, pelas situações da vida, me danificar, existe um lugar chamado Roda do Olheiro, onde eu posso receber restauração e ser curado de minhas mazelas. Isso serve também para mim, que como obreiro da casa do Senhor, não devo desprezar ninguém, porque tropeçou aqui ou acolá, porque existe um Deus assentado numa roda que pode mudar a vida de qualquer pessoa que assim quiser e se arrepender. Então o que eu quero nessa manhã é te levar à consciência, primeiro, de que se tropeçou, se errou, se deixou a desejar em algum ponto, calma, ei, não se suicide. Como assim, pastor? Não se suicide de modo espiritual, como fez Judas. Judas se afastou, se isolou e acabou tirando a sua própria vida. Eu fico imaginando se Judas tivesse se arrependido e voltado a pedir ajuda aos discípulos. Sabe o que ele ouviria no terceiro dia? Ele ressuscitou, Judas, e ele está te chamando. Porque lembra de Pedro? Pedro negou. Pedro negou. Judas o traiu, Pedro o negou. E o que Pedro ouviu após o terceiro dia? Pedro, o mestre ressuscitou e quer falar com você. E o que houve na vida de Pedro? Jesus esculachou Pedro. Não, Jesus restaurou o ministério de Pedro. E ele se tornou grande pregador, em que em Atos, a Bíblia vai dizer, em Atos capítulo 3, quando ele prega, mais de 3.000 almas se convertem. Isso no primeiro sermão. O segundo foi também uma bênção. Então, gente, eu fico imaginando se Judas tivesse entendido tudo que Jesus havia pregado e procurasse a ajuda dos discípulos, ele estaria ouvindo no terceiro dia a seguinte coisa: fica calmo, Judas, eu te perdoo. Mas não, o anseio, a dor pelo erro cometido faz Judas correr da roda do olheiro. E a sentença foi tirar a sua própria vida. E aí a gente já sabe o que a Bíblia proporciona sobre esse tipo de atitude. Então, trazendo para o dia de hoje, cuidado. Um erro, um tropeço, é algo que deve ser revisado e deve ser colocado em prática. O arrependimento, sim. Eu não estou aqui massageando o ego de quem tropeça. Eu não estou aqui massageando o ego de quem não quer realmente mudar. Mas eu creio que eu estou falando com pessoas que amam o Senhor e que não estão livres de tropeço na caminhada, não estão livres de deslizes, não estão livres de deixar a desejar em algum momento. E o que fazer? Se isolar, se suicidar espiritualmente? Porque o que seria, pastor Adriano, se suicidar espiritualmente? É se afastar da casa de Deus porque tropeçou, porque errou. E aí sim, a cada dia que passa, se tornar mais distante de Deus, como eu fiz aqui na câmera. Ao invés disso, mesmo tropeçando, mesmo errando, o que o Senhor quer é que a gente se aproxime.
Por quê? Porque só Ele tem o conserto necessário para a nossa alma. Então, queridos irmãos, me ajude compartilhando essa live, me ajude entendendo essa mensagem e me ajude também propagando ela de modo oral a um vizinho, a um amigo, a um parente que caiu, a um querido irmão próximo seu que por causa de um erro se afastou da casa do Senhor e acha que não tem mais jeito para ele. A roda de Jeremias, capítulo de número 18, não é um tribunal. Eu senti de Deus para falar isso agora. A roda de Jeremias, capítulo 18, não é um tribunal. A roda de Jeremias, capítulo 18, é um hospital de Deus para restaurar aquele que se quebrou, para curar aquele que se quebrou. Embora muitas pessoas usem Jeremias 18 para tratar de um tribunal, aí aquela roda do olheiro deixa de ser uma expressão de amor para uma expressão de ódio de Deus. Mas não é isso que o texto quer dizer. Jeremias capítulo 18, do versículo 1 ao 6, aquela roda ali representa um hospital e não um tribunal. Aquela roda ali, ela coloca para fora amor de Deus e não um ódio de um Deus zangado por quem tropeçou. O que Deus quer fazer ali é restaurar Israel para a glória do seu nome e para uma melhor comunhão com ela. Então, nessa manhã, receba essa palavra. Eu vou dizer novamente, você que tropeçou, você que deixou a desejar, você que infelizmente cometeu alguma atitude que sabe que entristeceu a Deus, deixe Ele te reconstruir, deixe Ele te restaurar e saiba que tudo isso não é motivo de vergonha, é amor, é um amor incomparável de um Deus que quer mudar você para a glória dEle e para o bem da sua alma. E também essa mensagem tem outro objetivo, e é a terceira vez que eu repito isso, é para que nós, que estamos bem na fé, possamos multiplicar essa vontade de Deus, de trazer de volta o que se quebrou para consertar a sua vida. Então que Deus nessa manhã possa falar ao teu coração. E eu termino dizendo, a roda de Jeremias capítulo 18 não é um tribunal de Deus, é um hospital, que a dose maior é o amor do divino, querendo restaurar quem se quebrou. Então Deus abençoe a sua vida, tenha um dia repleto de paz, que o Senhor continue abençoando a sua casa e a sua família. E até terça-feira que vem, foi me dada a incumbência, então todas as terças-feiras, às 9 horas da manhã, eu estarei aqui para orar com você e ministrar uma palavra sobre a sua vida. Mas saiba que amanhã tem outro ungido de Deus aqui, uma serva do Senhor, para também compartilhar. Todos os dias, às 9 horas da manhã, vai ter um servo de Deus aqui no canal da Assembleia de Deus de Campinho, para compartilhar de oração e de Bíblia para você. E a minha incumbência é todas as terças-feiras. Tá? Que Deus abençoe a sua vida, fique com Deus, beijo no coração e até a próxima, em nome de Jesus.